Programa não recomendado para menores de 12 anos. Dragon Vic and Oric 1, Commodore 64, Amsterdam and Acorn Electron, cheaper BBC Micro. Retrocomputaria, porque velho é o seu PC. Antes de te falar de o próximo microcomputador, assim, eu só queria falar do SPP, que rodava no som dos Cobra 305, que era um processador de textos, que lembra muito HTML. A Cobra começou com SPP, que era o Sistema de Processamento da Palavra. Mas logo depois veio um cara chamado Elefão, que morreu há pouco tempo atrás, falando nisso. Elefão era apelido dele. Ele escreveu um cara chamado Editor. Editor chamado Editor. Esse editor foi um dos primeiros WYSIWYG que existiram. Isso aqui é WYSIWYG, What You See is What You Get. Pois é, foi um dos primeiros. Foi feito pro TD200 ou Cobra 300? Não, acho que Cobra 300. Quer dizer, foi feito junto com o Cobra 300. Quando saiu o Cobra 300, é só ver a data que saiu o Cobra 300. Foi... Qual é a data? O Cobra 300, 1979. Você viu o negócio como é que era. Tu tá falando aqui ainda da década de 70, né? Estamos entrando aos poucos na década de 80. Estamos chegando lá. Estamos chegando lá, caramba. Os microcomputadores já são década de 80. Final da década de 70, início dos anos 80, sim. A Cobra nessa época era uma parceria com o Bradesco e Itaú. Eles tinham 51% da Cobra, o governo tinha 49%. Então a gente fez muita coisa para banco. Então teve uma encomenda do Banco do Brasil de terminal financeiro. Eu digo aquele que fica do lado do caixa. Não é, como é que é o nome daquela máquina para tirar dinheiro? PDA? Não. É ATM. Não é o ATM, aquele terminal do lado do caixa. Aquilo o primeiro do mundo. Aquilo é um computador e hoje literalmente é um computador, né? Um PC convencional. O primeiro do mundo foi feito no Banco do Brasil. O primeiro do mundo foi feito no Banco do Brasil. Na Cobra. Eu lembro dos terminais, aquele terminalzinho do Banco do Brasil com fósforo velho nos anos 90, com os botões, que ele parecia um gabinete desktop, só que ia a telinha aqui do lado. Eu lembro assim, nos anos 90, ainda estavam usando esses terminais. Você deve estar falando do Cobra 400. Eram 8 linhas só de tela, com uma linha de status embaixo. Porque tinha um terminal de atendimento de consulta de saldo, imprimia. O Cobra 500 ele precisou de terminal assíncrono. Nessa época só se usava terminal síncrono. O Cobra 500 precisou de terminal síncrono. A gente fez um terminalzinho pro 530 chamado TI-100. Esse terminal, ele meteu memória nesse terminal e fez o TB-100, que é o terminal bancário 100. Foi em cima disso que se fez o terminal bancário. Em cima de uma máquina que era só para você falar com o 530. Trouxe praticamente custo quase que zero. Custo marginal. Basicamente era um terminal de fazer entrada de dados, né? Aí então transformaram como terminal bancário. Vamos falar de último microcomputador. Último microcomputador. Mais um. Vamos voltar para os microcomputadores, mas eles já vão rodar Unix. Mas vamos falar só de um último microcomputador, que é o XPC. XPC era o Unix. Ele rodava DOS. XPC. É a XT. É a XTzão. A nova paixão do Pelé. A nova paixão do Pelé também começa com X. Eu lembro do comercial. Exatamente. Porque foi o começo do X que me atrapalhou. Porque tem outros X's. Tem o X10 e o X20, o X30, né, que rodavam. Mas aí eram máquinas, já não eram mais PC, aí já era máquina de 68K. Não, era 68K, era Motorola 68K. Mas era chamado de mini computador na época, né? Não, o mini computador era o Cobra 530. Eu não sei nem qual era. Acho que nessa época eu vi reportagem da época, e até 87, 88, e eu tava vendo sobre isso. A Cisco com S, não Cisco com C, ela vendia um computador que era um 386, só que tecnicamente era um PC, né? Mas ela chamava de mini computador, porque era um computador que você espetava um monte de terminal serial. Acho que no Brasil, no final das contas, o mini computador acabou virando essa máquina multi-usuária. Mas a gente fazia isso com uma XPC. Ele tinha plaquinha com SOX, né? Você tinha que comprar uma placa multiplexadora. Eu tô falando pro PC, né? Você no PC, você põe uma placa multiplexadora que multiplexava 4 terminais. A placa MUX. Olha, eu tenho que declarar só uma coisa sobre a... Eu não me lembrava que a Cobra fez um XT. Ela fez um XT, ela fez XPC. Não lembrava dessa. Acho que 87, 88. Depois essa máquina evoluiu um pouquinho, mas a gente pegou o gancho do X para falar do SOX. É interessante o seguinte, a Cobra
Cobra, os lançamentos da Cobra eram por demanda, né? Que você tinha sucesso no Rio, sucesso em São Paulo, dois grandes congressos. Então a gente sempre fazia o produto para sair numa sucesso. E os produtos mais importantes para sair no sucesso do Rio, que era maior do que a de São Paulo. E porque a Cobra era aqui no Rio. E a sede da empresa era no Rio, né? Então a Cobra era aqui no Rio. É interessante que saísse aqui, né? Fosse aqui. O problema é que a indústria de computadores toda nessa época era no Rio. Uma parte do pessoal estava aqui. Tirando os outros, tipo a Elebra que estava no Sul. Mas a Elebra nunca fabricou. A Elebra é montadora, ela nunca fabricou nada. Tinha as impressoras, né? A montadora. Aquela impressora da Elebra é uma Data Product, que é essa impressora de linha que eu tô falando. Depois ela começou a fabricar aquelas matriciais, mas antes também era montadora. O que fabricou mesmo aqui, para te falar a grande verdade, a Edisa, por exemplo, a Edisa nunca fabricou nada. A Edisa pegou um Unix maluco lá fora, trouxe para cá, depois eu fui cliente da Edisa. Os caras não entendiam nada de Unix. Ninguém, não tinha suporte, os caras não entendiam nada. Tinha um banco de dados Zin, cara, nunca vi nada tão ruim. Parecia até feito pela Microsoft, cara. Que coisa horrível aquele Zin, cara. E por aí vai, quer dizer, os caras pegavam a coisa lá fora e dizia que estava fazendo. Tinha um cara, não quero nem falar essa marca que veio lá, porque o cara ficou meu amigo. E a gente tinha umas coisas interessantes. Por exemplo, Transdata custava uma fortuna. O que o cara fez? Um brasileiro, Guilherme Kuhn, o que ele fez? Bolou um multiplexador estatístico para Transdata. Então ele bolou um algoritmo que multiplexava estatisticamente o que chegava. Ou seja, ele com um canal Transdata, ele enfiava uma porrada de coisa ali dentro, esse negócio. Padrão brasileiro. Mas esse troço tem mercado limitado. Só os grandes clientes que tinham Transdata, porque Transdata custa caro para chuchu. Aí com o surgimento do PC, do microcomputador, do computador pessoal, ele começou a montar o Kuhn, que não era Kuhn, era Bonduel naquele computador. E Bonduel é uma fábrica na Coreia. Tem uma dúvida que veio no episódio de computador micros quase portátil, lembra, Ricardo? Sim, a gente estava na dúvida se a Bonduel do Brasil era a mesma coisa ou apenas uma empresa que estava pegando emprestado o nome. Ela pegava emprestado o nome e as placas. E as placas que vinham para cá não tinha Made in Korea, também não tinha Made in Brasil, não tinha Made in PN, né? Aí ele chegava a montar o computador, que ele chamava de Bonduel, a placa estava com Bonduel, escrito na placa, o cara tá montando aqui, não montava nada. E era um cara inteligentíssimo, porque, o multiplexador que ele fez era um sucesso, uma coisa absurda de bom. Então ela era e não era Bonduel do Brasil. Ela era e não era, isso é o que reza a lenda. Do Brasil, né? Não no Brasil. Isso é o que reza a lenda, mas é uma coisa interessante, a reserva de mercado, duas empresas brasileiras tinha, por exemplo, tinha a Medidata, por exemplo, a Medidata escreveu o MAMPS dela. MAMPS era epidemia, todo mundo usava MAMPS. A Medidata fez o MAMPS dela com computadores da Edisa, era Edisa, não me lembro mais. A Medidata fez o MAMPS dela e botou no computador Cisco, acho que era Cisco. Não, CID. Ela botou, mas eles fizeram o sistema operacional. A máquina não tinha nada, era Logabax, como eu falei, né? A máquina era Logabax, era francesa. Por aí vai, cara. Duas empresas acreditaram na reserva de mercado, a Cobra e a Scopus. Essas duas acreditaram. Pode ser que eu esteja esquecendo mais uma ou duas aí, mas a reserva de mercado, se fosse essas duas só, cara, seria fantástico. A Scopus não existe, né? A Scopus hoje em dia está no Bradesco, pertence ao Bradesco, é responsável pela parte de automação bancária do Bradesco. Acho que ela existe como empresa separada, com scopus.com.br. Ela antigamente fabricava terminais para borrow. Se você botar um dado lá .scopus.com.br, você vai cair na extranet deles. Vai pedir um login e senha. Não, se você botar somente sem o www, se você botar o www, cai no site. Scopus está aí, existe empresas, produtos, soluções. Tá com logo feio pra caramba. É bem parecido com o logo da Apple, né? Põe aí Cisne, vê se a Cisne conhece. Pesquisa da empresa. Não tem que procurar aí na empresa, não? Passei Microsoft, ARG, Symantec, R, pega Cisne. Cisne não tem, não. Não tô vendo coisa de busca, não. Vamos ver. Vamos jogar no Google mesmo, vamos ver como é. Não, você não vai achar muita coisa, não. É só coisa de máquinas da época, da Scopus 7292, meu computador com uma matéria na Computer World. Você botou Cisne de Scopus? Bem, Cisne da Scopus. Detalhe, a Scopus pertenceu ao Bradesco, falei besteira. Ela foi vendida em 2014 e teve a aprovação do CAD para isso. Ela foi vendida para a IBM. Tá aqui, matéria no valor econômico. Isso em 2014. O Grupo Bradesco, autorização da Autoridade Brasileira Antitrust para levar a gente à venda da Scopus Tecnologia para subsidiar da americana IBM no país. Quando a Cobra estava mal das pernas para chuchu, a IBM andou oferecendo dinheiro para a Cobra para comprar o partes do SOX, gerenciador de disco, etc. Que a IBM estava fazendo a iX, andou oferecendo dinheiro para a Cobra, mas eu já estava saindo da Cobra também, não acompanhei essa negociação, não. A iX e Unix. Isso.
Unix. Lembra daquela, né? Exato. O cara fez um documento mostrando, explicando por que o AIX não é Unix. Sim. Várias coisas que faziam Unix não funcionavam no AIX. É aquela famosa máxima, você não pode vencê-los, compre-os. Por que não compraram a Apple? Nós fizemos um episódio do What If e nós discutimos Pois se é. a Sun tivesse comprado a Apple, né? Uma coisa que foi cogitada. Saudade da Sam. Nessa época a IBM tinha seus próprios problemas, não dava pra comprar a Apple. Ah, não. A IBM não se mantém em pé. É. Nem tava fazendo água no bar. Gente, Ah, não, só um Cobra. minutinho, peraí. cobra! Peraí, a gente começou a falar do SOX ainda. Isso. E a... Mas a IBM ela tirou um custo muito violento das costas dela, desenvolvimento do sistema operacional quando ela aderiu ao Linux, né? Sim, teve isso também. E ela agora propaga para os 4 ventos que eu estou ajudando a fazer o Linux, mas pô, ela está deixando de fazer aquela porrada de sistema operacionais que eles faziam lá onde hoje é o Google, na Suíça. Lá era a sede de desenvolvimento do sistema operacional deles. Aqui custava uma fortuna ali dentro. Tinha barbeiro, tinha cabeleireiro, tinha cinema, tinha tudo para o cara não sair lá de dentro, que enquanto ele estivesse lá dentro ele estava trabalhando. Então, Afinal de contas é Suíça, tem que ser sofisticado o negócio. Tem que ter chocolate também. Sofisticado e caro. Porque assim, a gente começou a falar, né? Vamos só caro, Baixachu, nossa senhora. A Cobra, ela lançou um conjunto de mini computadores, ou microcomputadores, depende do ponto de vista, né? Baseado no processador Motorola. Eu vou pegar só a lista aqui, que é o X10, X20. X10, X20, X30 e o X3030, que respectivamente tinham um 68010, 68020 e os outros dois, né? O 30 e o 3030, o 030. E que O 30-30 rodavam eu não peguei. SOX. 30-30 já tinha saído de lá. Eu saí de lá quando estavam fazendo 30, o X30. E isso foi que ano? Você lembra? 80 e qualquer coisa. Eles eram presidente lá na Cobra, um comandante, só tinha milico, né? Eles eram comandante Loyola lá. O cara começou com uma inflação louca, o cara começou a segurar o salário da gente. Pô, tudo bom profissional, pô, segurou o salário, começou o êxodo do mundo, saiu todo mundo no papo. 89 tinham sido lançados os modelos X10 e X20. E o modelo X20, X30 estava para ser 89, né? estava previsto para Deve ter sido por 1990. aí, 89 e 90. O 530 ficou pronto quando a minha filha nasceu, 84, é isso mesmo. Que bom que você não batizou ela de 530. Nem de cobra. Patinha feia, né? A patinha foi coitado. Pois é. Eu chamo ela de minha porrinha, porque é minha cara. Mas o X30, ele já saiu nos estertores finais da Cobra, porque esse Loyola, cara, ele segurou o salário do pessoal. Porra, a inflação é 70%, 80% ao mês. Sabe o que é isso, cara? Você recebia o salário, saía correndo pro supermercado, gastava, comprava, fazia a compra de mês, o cara pegava o produto para remarcar, os caras ficavam com uma pistola remarcando, você tomava na mão do cara, não, isso aqui não. Entendeu? Antes dele remarcar, tinha etiqueta, em cima de etiqueta, você tomava na mão do cara, porra, saia de lá do mercado, ia com sacola de compra e tudo pro banco para investir, para ir comprar dólar com aquele resto de dinheiro. Cara, era uma loucura, bicho, era uma loucura. Eu lembro muito dessa época, só de falar disso. Comprar um pacote de 10 kg de açúcar. Fazer compras no atacado que tinha vinculado ao Eu fazia no freeway, macro. no freeway. No macro não podia porque ia fazer a compra de noite, não podia falar muito, não podia levar criança, tudo, aí reclamava. O meu sonho de criança era entrar no macro. Eu queria ver o macro, como é que era por dentro. Falavam tanto. A gente ia muito no ataque, que pertencia ao freeway ali na Barra. Aí comprava a caixa de Nescau de 5 quilos, tudo assim, no atacado, pra poder Saco de 5 kg de arroz. Isso aí até hoje a gente compra, mas comprava vários sacos de 5 kg de arroz por conta da inflação galopante que tinha na época. Eu me lembro que minha mulher comprava no macro, né? Lembro que uma vez ela comprou palito no macro. Cara, teve palito para 10 anos. É porque tava barato. E te vira pra tu segurar as compras durante o mês, né? Conhecemos uma pessoa que nós já citamos em vários outros podcasts, que ele declara até hoje um adulto traumatizado com a hiperinflação e só sabe fazer compra de mês. Aí sim, fomos surpreendidos novamente. Mesmo no ano da graça 2017. Acontece. Outro aqui não será um podcast sobre Unix, né? Nem sobre Linux. Eu quero voltar um pouquinho mais pra gente falar do SOX. Como é que foi desenvolver o Unix made in Brasil? Pois é, cara. Era uma turma de abnegados, né? Era uma turma, realmente o negócio era abnegado. Teve cara que adiou o casamento. O que eu vou dizer lá em casa? De lançamento, na época do lançamento, não pode casar agora, e negociava mesmo o casamento. E foi assim, quer dizer, a gente fazia uma aposta, né? Mas isso não era só no Unix, não, isso era em todas as máquinas, que era a tal da Red Lamp. Você, quando estava trabalhando no sistema operacional, toda hora você fazia uma AM violenta, a máquina congelada, você tinha que rebutar a máquina. Então a gente fazia um bolão de quem ganhava mais Red Lamp. Quem desse mais Red Lamp pagava o chopp no final do mês. E as coisas eram feitas assim, a gente tinha a Pro Série, em vez do Alpha
descoberta era a pró-série e a pré-série. A pró-série era quando a gente passava o produto para DSH, suporte à homologação, que aí os caras iam escrever o utilitário, testar a máquina, enquanto fazia escrever o utilitário, testar a máquina, vendo se tinha problema para voltar, etc. E a pré-série quando ia para o usuário, quando saía para determinados usuários, tipo Serpa, DataPrev, grandes usuários que testavam o mesmo produto. Então era isso. E na época, com carta, com papel, né? Todo dia que chegava lá, tudo quanto era lugar, faltam tantos dias para a pró-série. No dia seguinte já tinham trocado aquele papel em letras, aqueles de 132 colunas, letras garrafais. Então o negócio era feito assim. E você não tinha também uma, como é que eu te digo, você não tinha assim uma categorização, vamos dizer, você vai trabalhar aqui no gerenciador de memória, não, todo mundo trabalhava em tudo ali dentro, entendeu? E era uma equipe de 15 pessoas mais ou menos, não me lembro mais direito, mas eram umas 15 pessoas trabalhando em cima disso. Aliás, para te dizer uma coisa interessante, graças ao Zap, o pessoal da Cobra está se encontrando de novo. A gente, pelo menos uma vez por mês, a gente está se encontrando. E tem sido muito legal. Tá tudo velhinho, pô, até hoje que só fala em bit byte. Interessante, 99% usando Linux. Legal. Pegaram o gosto mesmo. Bacana. Aliás, eu não tenho as fotos que você mandou, Júlio, do encontro do pessoal da Cobra. Eu te mandei, né? Foi, você mandou. Tudo velhinho, viu? E o Sox, ele era de 68.000, né? De Motorola 68.000, mas ele rodava no XT, no XPC, porque ele tinha uma placa. Tinha uma placa que emulava. Desenvolvido pra vocês? Pô, bacana. Caramba. Cara, eu acho mais interessante até a gente falar sobre isso do que falar sobre os produtos da Cobra em si. Sim. A coisa mais interessante é o seguinte, até aqui eu já falei em quantos compiladores, já falei uns 5 ou 6. Exato. Interpretadores 20, 30, tudo isso em 10 anos, cara, entendeu? Coisas que eu não me envolvi nem nada, tem muita coisa que eu não me envolvi porque não dava pra me envolver, mas foram muitos produtos, muita coisa que a gente fez que você fala assim, fiz um compilador, você fez um compilador? Pô, isso na Cobra no dia a dia, cara, sabe? Isso aí na Cobra se chamava segunda-feira. Entendeu? Então, e esse negócio, é isso que eu acho importante passar pro pessoal, cara, a gente já fez coisa muito boa aqui quando deram força pra gente trabalhar, quando deram os meios pra gente trabalhar, a gente era bem pago, entendeu? No início a gente era bem pago, quando pagou mal, foi um êxodo da Cobra, acabou por causa disso, por causa de pagamento, por causa salarial, entendeu? Nem começou a segurar o salário dos caras, todo mundo meteu o pé. Inclusive esse Loyola, que foi o comandante Loyola, que era o presidente, o nego disse que pegaram ele pelado lá dentro da Cobra, né? Porque ele matou a Cobra e estava mostrando. Então foi grande, o êxodo foi aí, mas a gente fez muita coisa em 10 anos. Eu acho que isso que é muito importante, Giovanni, a gente passar pro pessoal, pra garotada, pra vocês, né? Que a gente tem capacidade, a gente não dá, sempre que fala do Brasil, menospreza, porque é baseado nos políticos, etc, menospreza mesmo, né? Você ser patriota aqui realmente é dureza, como eu falei. Sim. Mas a gente sabe fazer as coisas, a gente pode fazer, nós somos extremamente, desenvolvimento de software bem feito é o software criativo. Sim. Nenhum povo é tão criativo quanto o brasileiro, entendeu? Como diz minha esposa, o brasileiro tem que ser estudado pela NASA. Como o brasileiro é criativo. Ela não é da área, ela é professora, mas ela fala muito isso, como o brasileiro é criativo. Cara, você vê tudo que precisa de criatividade, você vê quantos ritmos musicais tem no Brasil. Vários. Despreza aí sertanejo e funk, que não é ritmo, mas porra, assim mesmo ainda sobra samba, bolero, bolero não é brasileiro, mas samba canção, pagode, centenas de ritmos. A nossa música é assim, extremamente variada. Você vê a arquitetura brasileira ganha prêmio para tudo quanto é lado, você vê a propaganda brasileira, muito prêmio. Tudo que precisa de criatividade a gente se dá bem. Por que não software, cara? Sim. Entendeu? Quando a gente partiu para fazer software sério, como na Cobra, a gente teve o apoio do governo porque tinha reserva de informática. Então primeiro você tem que ver se não é fabricado no Brasil esse troço. Se não for, você pode comprar lá fora. Era isso que os caras tinham uma pinimba danada. Sim. Era com a reserva de mercado. Só que, nesse tempo da Cobra, e isso aí também é importante, nesse tempo da Cobra, começou a haver uma coisa interessante. O custo do hardware, diminuiu barbaridade com o estado sólido, né? Memória, você imagina, a memória era um núcleo de ferrite que tem aquela regra da mão direita, né? Quando você passa a corrente nesse sentido, o núcleo fica magnetizado assim, o bit 1. Se a corrente passar nesse sentido, fica magnetizado assim, o bit 0. Então, cada bit era um núcleo de ferrite, era um modelo de ferrite.
entendeu? Tu imagina o custo de uma memória dessas. Era um computador ocupando um espaço de 30 metros quadrados para guardar 64K de memória, entendeu? Com certeza. Então era isso. Aí quando eu fiz o estado sólido, começou com memória pequena, o preço barateou horrores. Os caras, para manterem os preços, o que eles fizeram? Eu estou falando do gringo, não estou falando do brasileiro, não. O que os caras fizeram? Os caras começaram a botar preço no software, que era de graça. Já falei para cá que o front vinha. Começaram a dar preço para o software. E depois começaram a desmembrar o software. Não, você está comprando aqui meu sistema operacional, mas você quer comprar também um compilador? Eu só quero trabalhar com o sistema operacional. O que eu vou fazer com o sistema operacional puro? Entendeu? Mas assim mesmo, os caras cobravam por fora. Então, quer dizer, para isso, por quê? O que estava aumentando no duro? Estava aumentando era a margem de lucro do cara. Porque o hardware vinha baixando, que era o custo mesmo, que era o hardware, vinha baixando direto. O software já estava pago, era de graça para os caras. Pois é, entendeu? Exatamente. A Cobra pegou esse momento e a Cobra começou a investir em software. Da mesma hora que o software começaram a notar que essa relação estava se invertendo. Tá? Aí, nego, Bill Gates, eu te mostro um recorte aí, eu tenho anotado isso, depois eu te passo esse dado se vocês quiserem, o número do jornal que saiu isso. Teve contencioso no Brasil, Estados Unidos, por causa da reserva de informática. Contencioso em que o seu Bill Gates se meteu, porque dizia que a gente estava copiando o DOS, que é mentira, de lavada, e a Scopus provou que não era, porque, era escrito em C e o DOS era sempre. Talvez o próprio SOX foi caluniado a beça, dizendo que era clone, ou era. Como é que era? Clone ou era. Não me lembro mais. Clone era outra coisa qualquer. Ninguém falava sobre ter sido feito em cima da padronização do XOP. Como foi realmente? Júlio, você não acredita que essa parte disso foi procedente que abriu do caso da Unitron com a Apple? Lembra desse caso? Não lembro, não. A Unitron em 1985, né? Não, foi 87 isso. 87? Então foi depois disso aí. Em 1987... Tudo isso foi junto. Foi junto, foi na mesma época. Então, em 1987, a Unitron, ela copiou o Macintosh. E a Apple, na época, trabalhava com a ela já estava na ideia do Steve Jobs de fechar toda a arquitetura e foi feito o primeiro clone de Mac. Ele já não estava lá, mas... Deu um bafafá que foi para Jornal Nacional com o governo americano falando que ia parar de comprar laranja, parar de comprar os produtos nacionais, fazendo sanção. Exatamente isso, que essa questão para de comprar sapato, para de comprar papel, que era o que o Brasil produzia. Tipo, estavam arranjando um pretexto. Aí o Unitron deu escancaradamente esse pretexto para eles reclamarem. Aí acabou vocês sofrendo por culpa de terceiros, né? Exatamente. Eu não sei se foi por isso, quer dizer, certamente isso iria acontecer. Que sempre foi muito escancarado. Na época, eu me lembro que na televisão se falava esse caso. E na gente, na época, garoto mexendo no computador, lembra-se da máxima que o pessoal dizia que o Grafos 3 do Renato Giovanni não foi o Renato Giovanni que fez, foi um programador francês que fez. Dou a minha cara pra bater, porra! Exato. E o pessoal espalhou esse boato. Tudo isso... E era um software feito por ele. Tudo isso, a difamação do produto nacional, foi por causa desse caso, eles aproveitaram, deitaram e rolaram. A primeira implementação de 25 no Brasil, não, no mundo, foi feita pela Embratel. Você foi muito francês, me lembrei disso. Foi o Rempack. O Rempack. Eu trabalhei nesse projeto. Eu era o consultor da Cobra desse projeto. Foi feito... Por que eu falei que eu lembrei disso? Foi uma parceria. É porque o chefe do projeto dentro da Embratel era o Delavelli, se não me engano, era um francês. Eu acho que era Delavelli o nome dele. Pierre Lavelli? Pierre Lavelli, pode ser. Esse mesmo. Ele escrevia no Microsistemas. Eu lembro dele escrevendo no Microsistemas, na revista, Pierre Lavelli. Aí ele fez uma série de matérias sobre pirataria, sobre bloqueios, proteções de pirataria, não sei o quê. Aí depois eu fiquei sabendo através do meu pai, contou isso engraçado. Estão falando de pirataria aqui, pai, mostrando. Já me disseram que lá no Embratel tem um armário, parede a parede de ferro só com disquete pirata. Cara de pau. Veja bem, se não tem que mandar matar uma desgraça dessa. Isso é o que eu tô sabendo, isso chegou aos meus ouvidos lá em Furnas. Pierre Lavelli. Mas o Pierre Lavelli é isso mesmo. Eu falei de Lavelli, é Pierre Lavelli. Mas o X25 foi um projeto. Primeiro, Rempack. O que era Rempack? Vocês conhecem Rempack? Eu achei na Wikipedia. Eu cheguei a usar no Nacional de Computação de Pacotes. No final da existência do Rempack, eu cheguei a usar para acessar a internet. No início dos provedores, antes de começar os provedores. A Embratel, quando era liberada. Então dá uma explicaçãozinha rapidinha para quem tá boiando, como eu. Tá. Rempack é a Rede Nacional de Comutação de Dados ou por Comutação de Pacotes, uma rede comercial de transferência de dados disponibilizada pela Embratel, baseada na tecnologia criada na França, conhecida como comutação de pacotes, Packet Switch Network. A Rempack, criada em 1985, foi bastante usada durante a década de 80, perdendo popularidade para a acessão na internet.
No serviço, então, foi modernizado e ainda é oferecido pela Embratel como opção para transações curtas de velocidade baixa, tendo como aplicações típicas as transações de vendas e automação bancária. E fala que implementava, oferecendo, além de TCP/IP, fornecia o protocolo X25, X28, X32, SNA/SLDC. TCP/IP atual, que nessa época nem existia TCP/IP, era X25. Era X25. O protocolo X9 também, conta tudo o que você está fazendo. Te entrega tudo. Para quem não sabe, o X25 é um conjunto de protocolos padronizados pela ITU-T para rede de longa distância que usava o sistema telefônico ISDN como meio de transmissão. ISDN que veio antes do ADSL para acesso à internet. Aliás, nós temos um participante desse podcast que teve o modem ISDN em casa. Ostentava lá o seu modem ISDN. Eu mal tinha linha de escada nos anos 90. Vocês são privilegiados. Mas eu tinha linha de escada, mas aquela digital que pegava duas linhas, você lembra disso? Eu me lembro disso. Eu queria me lembrar qual era o nome do... Era o serviço ISDN, não lembro qual era o nome de fantasia que eles usavam. Tanto é que quando tinha que entender o telefone, caía pela metade, que uma linha virava a voz, e você ficou pela metade. E era só de madrugada que você usava aquilo. Também tinha limitação de impulso? Não, porque de madrugada você não pagava, você só pagava um pulso. Por causa era uma linha telefônica convencional. Só que digital, entendi. Usava duas. 128 kbps, né? É 56 e 56. 64, 64. Tá, 64, é verdade. 56 a 112. Então, na matemática, para fechar um pouco essa parte do SOX, fica a parte pro show notes, que é material pra caramba, o material da Márcia Cardoso sobre o SOX. Ela montou um wiki sobre isso. A Márcia Cardoso, ela mandou falando comigo para a tese do doutorado. Bem interessante o material. Eu nunca conheci, não, mas falei diversas vezes por telefone com ela. Show. Ela tem uma wiki, né? História da Informática no tbworks.com, onde ela está trazendo bastante programa de História das Ciências, Técnicas e Epistemologia da UFRJ. A nossa escola levantou sobre o SOX. Bastante coisa. Outro furinho. Não ia ser agradável botar aí, não. Nem um pouco. E assim, com o fim da reserva de mercado, que foi em agosto ou setembro de 92, não vou precisar um mês, a Cobra acabou mudando um pouco o foco, passou a montar micro para vender, pegou parceria com empresas lá de fora, e não é o caso para falando sobre isso, né? Você pode procurar na internet, e hoje em dia ela faz parte de um banco, que é o Banco do Brasil. Aliás, eu lembro de uma frase do meu pai quando estava acabando a reserva de mercado, ele fala: filha, olha só, vai acabar a reserva de mercado. E o que vai sobrar de empresas você vai ver. Anota o que eu estou dizendo. IBM do Brasil, Digital do Brasil, Borovs do Brasil, depois a Unisys, e assim, só vai sobrar as multinacionais, infelizmente. Sobrou um pouquinho da Computador do Brasil, que foi parar no Banco do Brasil. Sobrou um pouquinho assim, mas falar e dizer assim, infelizmente, vai sobrar. O que aconteceu no final das contas com a Cobra é que o Banco do Brasil foi entrando, primeiro pediu ele para parar a automação bancária, foi entrando, no final, já que eu tô tão aqui dentro vamos mudar o nome também, você fala. O prédio da Cobra em Jacarepaguá, hoje em dia, você vai olhar o prédio, tá lá, o letreiro do Banco do Brasil. Do Banco do Brasil, né? Que é amarelo, computadores, brasileiro, tá lá. Aí não é mais onde era o Cobrão. Onde era o Cobrão ali? Quer dizer, o prédio eu conheço é mais lá pra baixo, na Estrada dos Bandeirantes, mais lá pro final. Pois é, esse é lá pra cima. Sim. O Cobrão é lá pra cima. O Cobrão é o miolão mesmo de Jacarepaguá, no Bandeirante mesmo, mas... Ali na altura da Merck, por aí. Exatamente. Era atrás da Merck. 2 km da minha casa. Você quando você chega no... É que eu não sei, mas mudou tudo ali, agora eu não sei, tinha uma rua que você passa... Quando você vai pro Sambódromo, pro autódromo, quer dizer, a primeira direita, na primeira direita você sai, ela vai encontrar com a Bandeirante. Sim, se você vai pelo autódromo, se você vem pela Barra... Não, só chatinho. Então, se você tá indo pro autódromo, a primeira direita você sai na Bandeirante. Sim. Ali era a Cobra. Ali era a Cobra de raiz, né? A Cobra Nutella, né? Sim. Ali onde a Cobra fumava. Se você vem pela Armando Lombardi... Que laboratório é aquele? Não é o Merck? Não, ali não é a Merck, não. A Merck é antes. A Merck... Ele tem uma porra de laboratório. A Jacarepaguá tem vários laboratórios farmacêuticos. Ali eu não lembro qual é o laboratório. Aí perto tem a Schering. Mas é o Merck da vida, é um grande desse. Sim. Perto da Schering, a Merck é antes. O Marmitão, que era a cor do Cobra 700, que ele chamava de Marmitão, era um pouco acima desse. De quem tá indo para Jacarepaguá era um pouco acima. Cobrão. Era o Cobrão, depois os 100, 200 metros depois era o Marmitão, que era quadrado e todo de alumínio, parecia um Marmitão mesmo.
Quando você entrava ali, você chegava no final da Bandeirantes, você virava à direita, tinha um laboratório da Vela, do lado da Vela era a Cobra Mac, que era onde fazia montagem de chassi. Sim, hoje em dia tem, acho que é um depósito de bebida, uma coisa, eu sei qual é a fábrica da Vela. Aliás, uma coisa interessante é o seguinte, a gente tinha essa Cobra Mac, que era onde montava chassi, caixa de computador, chassi, etc. E no início você tinha que ter 70% de nacionalização. Como é que sabe saber se é 70% de nacionalização? Era em peso. A gente fazia um chassi, cara, tudo blindado. O Cobra 400 era quase que blindado. Aí depois foi afinando, por que foi afinando? Porque aí a gente já passou a exportar, a gente já exportava o produto, a gente já não estava... economizava no frete. Era a prova de bala o gabinete. Não, porque o 70 da IBM também era. Uma vez a gente comprou num sucatão um gabinete da IBM de um servidor bem mais recente, um Pentium Dual. A gente pediu pro rapaz, tem que pesar? Tá bom, foi lá botando na balança, 20 quilos. 20 quilos um bicho pesado. Era simplesmente assustador o tamanho e o peso. Júlio, depois desse período de feliz e contente na Cobra, que você saiu da Cobra, passou. Para os nossos ouvintes que não conhecem, a gente já conhece, já sabe de longa data, mas que apito você anda tocando hoje em dia? O que é que você anda fazendo de bom hoje em dia? Eu já sei, mas é porque o pessoal não sabe. Hoje em dia eu estou fazendo um EAD de Shell para a Unicamp, estou fazendo a 11ª edição do meu livro, virei um Paulo Coelho da informática. Que vergonha. Minha filha, que é uma reader maniac. Na beira do rio, sentei e programei. Minha filha é louca por leitura, né? Então ela entrou numa loja de livro, numa livraria, e viu literatura brasileira, o Paulo Coelho, ela tira e põe autoajuda. Morou! Mas, já que você é Paulo Coelho da informática, qual foi a sua viagem a Compostela? Eu fui a Compostela dar uma palestra sobre Linux. Olha aí. Aliás, deixa eu falar uma coisa interessante para vocês. Eu fui para lá convidado para falar sobre... Eu era coordenador era secretário das empresas brasileiras. Como é que era o nome do negócio? Era o CISLI. Que era Comitê de Implementação de Software Livre nas Empresas de Governo. Era isso. Sim. Aí eu fui convidado para Santiago de Compostela pelo presidente da Galícia, coisa interessantíssima. A Galícia tem um presidente chamado Feijó, para falar sobre software livre aqui no Brasil. Quando eu cheguei lá, que eu comecei a falar nossos números, os caras falaram assim, não acredito. Diversos foram dizer, por que eu precisava ter falado daquilo tudo, que não tinha nada a ver, outra coisa depois da palestra. Mas é verdade. Eu comecei a palestra dizendo que a gente tem uma folha de pagamento que é maior que a população da Austrália, que é Deltaprev. Deltaprev paga 33 milhões de segurados por mês, que tem que rodar mensalmente. Cara, não pode. Falei das eleições que eram apuradas em 4 horas. Não pode. Falei do imposto de renda. Os números para os caras ficam malucos com nossos números. O governo da Austrália, ano passado, eles tiveram um problema sério, porque eles decidiram fazer Eu comecei sobre esse assunto, mas não entrei muito a fundo. O IBGE dele, né, o equivalente do IBGE deles, vai fazer um recenseamento online da população da Austrália. Você põe dentro do Maracanã antigo. Por aí. Digamos que deu ruim. No primeiro dia caiu o sistema. Nossa. Tem esse tópico com a internet. Comecei a ler, tava bem interessante a história. A Austrália é grande. Assim, mas ela é muito mal povoada. O dinheiro que eles planejaram economizar. 23 milhões? Economizar fazendo recenseamento remoto, assim, os dias que o sistema ficou parado fora do ar, de prejuízo, eles foi metade do que eles já iriam economizar. Sabe qual é o problema da Austrália? Os cangurus. Não. Koalas. Também não. São os únicos 2 animais que não te matam lá. Ai, caramba! O resto tudo te mata. Sim, isso é legal ser recenseador lá. Tava vendo a lista de animais peçonhentos. Tirando uma rãzinha que tem aqui na Amazônia, Brasil incluso, 9 dos 10 Austrália. Só a rã aqui da Amazonas que tá no top 10. Louco por mar, né? Sempre fui louco por água, por mar, etc. Tu vai arraias lá, uns peixes. Tem um crocodilo já salgado. Já viu o tamanho daquela liga, cara? Pô, imagina você tá nadando, não é uma cação, é um crocodilo, cara. O cara vira mal crocodilagem, pô. Um crocodilo e água salgada. 7 metros de crocodilo. Mas eu mergulhando, cansei de ver cação. Já vi cação de 200, 300 quilos agora. Aí tu vê o crocodilo, cação no teu lado. Um crocodilo não dá. Muito grande, cara, os crocodilos lá do Então, assim, Júlio, além de ter no teu livro, né, que você falou, tá fazendo a 11ª edição. Aliás, não falou o nome do livro. Canção Shell. Aliás, pra quem não sabe, o Júlio ele é muito mais conhecido hoje em dia, não por trabalho na Cobra, mas por conta das comunidades de software livre.
livre, né? Por conta do trabalho dele de divulgação e desenvolvimento usando o Shell, o qual eu sou um dos milhares que aprendeu a programar Shell lendo o livro do Júlio. A primeira edição, ele fez uma dedicatória na minha edição, mas eu não comprei a 10. Vou esperar ser a 10ª primeiro para comprar, vou dar uma boa desculpa. Então aqui estamos vendo em primeira mão o momento fanguel do Ricardo? Não aguenta 10 minutos de porrada comigo, moro? Não, eu pedi. Olha que edita essa porra sou eu, hein? O Nunes a gente faz milagre. Pois é. O Júlio é mais conhecido pelo pessoal de software livre, pela comunidade de software livre, por conta das palestras que tem dado, toda uma influência gerada a uma geração de desenvolvimento Shell. Também trabalhar com Shell é muito bom. Tudo de bom, né, cara? Tudo de bom. Shell é muito bom. Já brincou com o IAD? Peguei o IAD pra ver outro dia, mexer com o IAD lá, dar uma olhadinha mais a fundo. Eu tenho alguns scripts lá que eu fiz no trabalho pra fazer automatizar certas coisas que fiz com programação, fiz estruturado, meus tempos de programar em Pascal, né? Estruturei, botei, defini a variável para não ficar bagunçada. Tenho lá com diálogo, tudo, tem mais de 1000 linhas, mas ficou lindo. Assim, eu olho para aquela coreografia, que coisa bonita, hein? Foi primeiro. Não, já propus isso. Mas tem certas soluções que eu implementei no trabalho que a gente usa, que foi com Shell, como o processo para restaurar a imagem das máquinas, gerar, de específico que a gente desenvolveu, foi com Shell. E eu lembro que eu falava assim, eu tenho que fazer de forma que um usuário comum, o nosso estagiário, que não sabe nada de Linux, tem que saber usar o negócio. Nosso estagiário que não sabe nem o que é a vida. Né? Posso falar muito não, porque esses dias eu fui ao casamento de uma ex-aluna que o irmão dela foi meu estagiário e ela foi minha aluna. E ela queria ser minha estagiária. Para com essa sacanagem! Mas eu falei, não, arruma uma coisa melhor pra fazer da vida, garota. Não é ser minha estagiária, não. Arruma uma coisa melhor pra você fazer da vida. Teu dignidade é ela. Né? Isso é bonito. Mas ela brigava comigo dizendo que quero ser. E era, durante 2 anos, ela adorou ter aula de Linux. Tem gente que gosta de sofrer, né? Teve aula de Linux comigo, assim. Então, assim, o Júlio é mais conhecido pelas comunidades hoje em dia, por conta do trabalho que ele tem feito com o Shell, a série de artigos que teve apresentando o Shell na Linux Magazine Brasil e inúmeras palestras, cursos, aliás, coisas aí que você vai ver. O Júlio fala pra tudo que é canto. Ele conhece o Rafael Riggs? Você conhece o Riggs? Que foi da Linux Magazine Brasil, uma época, da revista do Linux? Conheço, claro que eu conheço. Que era do Rafael Riggs e o Rafael Peregrino. Sim, os dois Rafaéis. O Riggs é um cara envolvido na comunidade MSX, é um cara que tá bem ativo. Eu acho que eu nunca conversei com ele pessoalmente, mas falei muito por telefone com ele. Porque ele ficava em São Paulo, né? Agora a gente tá morando em Curitiba, tá trabalhando... E era ele que resolvia as coisas dos pepinos. Tá trabalhando na... Positivo. Hoje ele tá trabalhando na Positivo, voltou a morar em Curitiba. O último encontro de usuários de MSX em Curitiba levou a filha de 6 anos pra Carmen pra mexer lá com um braço mecânico. Ela saiu toda feliz e controlou um robô. Controlei um robô, pai, controlei um robô. Hoje eu tava falando pra todo mundo. Tem gente que paga caro em Campus Party pra controlar o robô. Ela fez isso 0800, tá no lucro. Tá no lucro. Se vocês tiverem interesse em Linux, tiver interesse no assunto software livre, recomendamos altamente o livro do Júlio. Sim. Não é só porque o Júlio é o nosso vilão especialmente convidado, mas é porque o livro é muito bom. Obrigado. Eu tenho que comprar a 11ª edição quando sair, então já, a gente vai fazendo a 11ª, então vou esperar mais um pouco pra comprar a 11ª. Tô enrolando. Porque na dedicatória ele botou lá, vê se você compra logo a 10ª edição pra eu poder comprar meu iate. Isso é um fanfarrão, chefe! Então agora eu vou esperar pra comprar a 11ª, porque ele vai poder comprar um iate um pouco maior. Pô, a edição dele tem 100 páginas, o livro hoje tá com 640, essa 10ª. Caramba! Existe uma diferençazinha. A minha edição, acho que a minha é de 2005 ou 2006. Sei qual é a numeração específica. A minha eu sei que é a primeira, aquele de capa verdinha. Deve ser atualizada. Deve ser a 6ª edição. A minha saiu com um CD-ROM, que eu não sei onde foi parar o CD-ROM. E agora tá botando em página. Mais fácil. Então... Fala no repositório Git, o cara vai lá dar um Git clone e baixa tudo uma vez só. Que repositório Git? Manda um shell lá, ó, tá aqui o script, copia, executa, aí ele baixa. Esses dias eu vi um cara que implementou algo parecido com o Docker em Shell Script. Gostei desse cara. É o Bocker. Nome exótico. Não tô em bash, é o Bocker. C-Groups até o talo, né? Tem milhares de coisas. Bom, sabe o que é, cara? Programar em Shell e Mumps. Mumps também é uma delícia programar, cara. Eu acho uma delícia programar. Um negócio assim que você faz um programa, aí você olha pra ele daqui a 2 meses e fala assim, dá pra diminuir muito aqui. Aí vai lá, escreve e diminui. Aí olha daqui a 2 meses, dá pra diminuir. Mas isso é gostoso demais, pô. Parte do seguinte princípio. Isso aqui é manutenção, vai ficar uma merda. Se o cara não sabe da manutenção, ele merece estar trabalhando lá, pô. Eu dei aula de Shell uma época na faculdade, né, ali na falecida, e eu falava para os alunos assim, Shell é uma linguagem orientada à resolução de problemas. É mesmo. Primeiro você faz, funcionou, depois você faz bonito. Depois você faz bonito e rápido. Primeiro você resolve o problema. Resolveu? Jóia. Depois você vai arrumar. Isso só não é válido para o JavaScript, né? Não. A linguagem do capeta.
Não é de Deus. Do capiroto. Você sabe que antigamente era o que eles chamam de linguagem de prototipação. Pois é, o Shell prototipar é fantástico. O que era a linguagem de prototipação? Tá conversando com um cara, tá falando um programa aqui, assim. Daqui a papo já tá quase pronto. Rabiscando aqui, é isso que você quer? Ok, agora vamos programar de verdade. Agora, só que com IAD você já faz isso com interface gráfica. Né? A única coisa que eu tive problema com o Shell foi coisa que eu precisei fazer cálculo. Mas aí eu passei a jogar pro BC, eu jogar pro Walk e fazer as contas. Eu fiz um Shell Script uma vez, justamente por da nossa questão de repetição. Não entendi o que você falou. Eu fiz um Shell Script para fazer o seguinte: pra gente trabalhar, para fazer coisas, para gravar, pra gente usar nos micros clássicos, a gente usa cartão de memória, tem que particionar. E eu tinha um problema por trabalhar com FAT16, que é o que o micro aguenta, né? O MSX no caso, você gera slack space. Tem negócio do setor físico e setor lógico. Então você tem o número de setor, tem um setor lógico, ele pega 32 setores físicos. Você tem, por exemplo, um cartão de 4 GB, joga com 1,5 GB, você lotou o cartão. Porque você não lotou porque você está usando todos os setores possíveis. Os arquivos são muito pequenos. Os arquivos são muito pequenos. Aí o que eu fiz? Eu preciso fazer uma maneira de eu calcular e estimar qual seria a melhor coisa. Em vez de fazer uma partição de 4 GB no cartão, fazer 2 partições de 2, 4 partições de 1. Aí eu vou fazer como? Aí eu pensei na época de estudar Perl para fazer. Eu falei, não, vou fazer em Shell. O que eu sei programar hoje em dia, que eu estou programando em Shell, fazer em Shell. Aí eu descobri uma deficiência do Shell, que o Shell não é rápido com conta. Mas aí depois eu passei por jogar o Shell para fazer as contas no Walk. O Walk fazia as contas e jogava de volta. Pronto, resolveu o problema. Já não dá para fazer isso porque ele só trabalha com inteiro. Quando ele trabalha com inteiro, a matemática do você está falando é XPR. Eu tenho até um script aqui, depois eu te mostro. Você fazia conta com o quê? Usando XPR? Eu estava tentando com XPR. Aí é realmente direto para chuchu. Por que você não usou o processador aritmético do Shell? Não conheço. Eu joguei no Walk para fazer as contas. Posso fazer um negócio? Posso cantar um negócio para você fazer aí? Posso cantar um negócio para você fazer aí? Deixa eu só te falar, só para você ver, digitar uma linha para você executar aí, só para você ver a diferença. Põe aí, time for, parênteses, igual a 1, i menor que ponto vírgula, i menor que 100. Aí incrementa. Ponto vírgula, i mais, fecha, parênteses, enter, chave, XPR. 2 espaços mais 2. Tem que dar um espaço mais 2, maior, barra 10, barra 9. Você não vai encher a tela. Fecha a chave? Fecha a chave. Já enter? Não dei. Epa, algo errado. Tem muito pouco, passa para 200 ali. Esse Shell em particular foi porque eu precisava, trabalhava com o número racional. Agora aquela linha, se dá setinha para cima, aquela linha dali, XPR2 mais 2, apaga esse XPR2 mais 2 aí, põe reco, dólar, parênteses, 2 mais 2, fecha, enter. Bem mais rápido. Muito mais rápido. Funcionou? Funcionou, mas olha aqui a diferença. Caramba, quem sabe faz ao vivo. Ô louco, meu! Quer dizer, no caso aqui do nosso ouvinte não vai ser ao vivo, vai ser gravado. Grava ao vivo. Deu quantas vezes mais rápido? Vamos fazer o seguinte. Caramba, foi de 17 segundos para 3. Eu vou fazer com 1000 primeiro, deu quase 1 segundo. O outro, só dá uma diferença de 0,9 segundos para 0,02. Uma diferença substancial. Quanto maior o número, maior a diferença. Sensacional, cara. Você pode fazer matemática. Quando você põe dólar, parênteses, ou dólar, colchete, você chama de interpretador aritmético do Shell, ou LET, comando LET. Não, real. Pode ser. Então. E isso é muito mais rápido do que o AWK, bem mais rápido que o AWK e que o BC. O BC da bloqueada, eles vão chamar um programa, o BEST vai ter que parar o que tá fazendo. Oi, tem esse cara aí, tá? O cara tá porque aqui. O tempo para executar uma operação aritmética é mínimo. O tempo para você carregar um código é imenso. Carrega o binário, recarrega o horário, verifica se esse programa carregou perfeitamente, manda os parâmetros, volta tudo, verifica se terminou com sucesso, pega o resultado e por aí. Então, gente, podemos encerrar? Com certeza. Agora mete um BC pra você ver, em vez de 2 mais 2, põe eco 2 mais 2 vai pro BC pra você ver. Eu gosto do calc. Calc você coloca x mais y elevado ao quadrado e faz o resultado. BC uma barra deve para não. Faz tempo ainda. Claro. Você carregou o código do BC 1000 vezes, pô. Fora que o BC, ele é um monstro, né? Você tá usando um Fusca pra matar uma mosca. Você quer ver uma coisa interessante no BC? Põe assim, ó, faz aí, BC, 22/7, por exemplo. É rapidinho, né? Agora faz assim, ó, scale igual a 3, por exemplo. 22/7. Tá? Agora põe assim, scale igual a 3000. Pode dar setinha que ele aceita. Viu que é rápido? Sim, ele é estrondosamente rápido. Quer dizer, deve ser dízimo assim, mas o período dessa dízima deve ser imenso. Isso aí é porque você gera quase que o pi, né? 22/7 é quase que o pi. Era quase o pi. Não, eu já vi nem futucando nele pra fazer coisa. É porque isso era basicamente fazer conta, então às vezes eu por falar em pi, esses malucos todos que fazem cálculo de pi, não sei qual, porque a precisão do BC é uma das poucas calculadoras que tem precisão arbitrária, o BC. Uma das pouquíssimas.
Então, esses malucos aí que fazem cálculo de pi com não sei quantas zilhões de interações normalmente usam BC. Sabe uma coisa que você falou do cálculo de pi? Quando eu era garoto eu via muito falando, o computador calcula o número pi, sabe quantas coisas não é? Eu vejo assim, pra que o cara faz isso? Quando eu tava na pós, eu fui fazer uma disciplina de programação paralela. Inclusive é muito engraçado, tem uns 20 anos o professor chegou e falou assim, eu falei, vou fazer com Linux, não sei o que, ele não estava começando, aí ele, esse sistema aí alguém vai usar? Eu disse, olha, professor, isso vai ser muito usado, hein? Tá crescendo isso aí, hein? Pra supercomputação, não sei, vamos ver, não sei o que, na época eu trabalhando com MPI. Aí eu fui entender porque o cálculo do pi. O algoritmo de cálculo de pi, ele é facilmente paralelizável. E é o primeiro exemplo que você trabalha em computação paralela, usando biblioteca como MPI ou PVM, para você demonstrar calcular a velocidade de processamento. Aí você jogava para cada processador, tipo, cada núcleo, aí você calcula 10 mil casas, esse outro calcula as outras 10 mil, os outros 10 mil, joga para tudo, depois junta tudo. Então agora eu vou fazer uma perguntinha. Por que antigamente se usava como teste de desempenho calcular número primo? Não, ainda se usa. É uma maneira de fazer. Porque o cálculo do número primo ainda é meio que na força bruta, né? Ainda na força bruta, Não existe um algoritmo para você pegar e obter... Mas qual a vantagem de... mas aí você só checa o FPP, né? O Float Point Processor. Número primo, no caso. Você não calcula números primos, você não tem... Você pega o número e vai dividindo de novo por 1, por 2, por 3, por 4. Por que hoje em dia a criptografia acaba funcionando? Porque criptografia, basicamente, para o cara quebrar, o cara tem que fatorar alguns números primos, 2 números primos de um tamanho monstruoso. Eu não falo monstruoso assim, sei lá... 100 casas? Maior ainda. Não cabe na sua tela. Não cabe na sua memória o número. Tipo assim... Ele trabalha com chave 2048 bits. 2048 bits, 12 elevado a 2048. Quantas posições você vai ter? Para fazer, aliás, o BC calcula isso. Eu tô fazendo aqui. Por favor. Vamos encerrar então? Vamos embora. Você conhece o Notify Send, não? O teu não é não, né? Não, o meu tem barra. Pô, tem um cara feliz. Você conhece o Notify Send? Notify Send? Eu conheço. Escreve aí, Notify-Send, escreve aí. Olha que legal. Eu já fiz isso, é muito legal, parece uma Send, escreve aí, Notify-Send, espaço, abre aspas. Não, Notify-Send é uma palavra só. Abre aspas, aspas. Está na hora, fecha aspas. Não, aí fecha aspas, depois na hora, fecha aspas, abre aspas de novo, espaço, abre aspas, do almoço. Fecha aspas. Você pode definir, inclusive, um ícone. Exatamente. Põe aí, menos I GTK. Não precisa de lá, não. Qualquer lugar que você puser, ele aceita. Menos I GTK, ok. GTK traço ok. Tem nada a ver com isso, mas é um ícone. É lá legal, hein? Um íconezinho. Trocou o ícone. Você pode pegar todas as definições. Se você quiser, põe aí menos T, 10.000, que aí fica 10 segundos. Maneiro, cara. Vamos fechar o barraco? Vamos fechar o barraco. Então, considerações finais. Considere. Bom, eu estou muito orgulhoso aqui em ver um homem que participou ativamente da história da microinformática aqui no Brasil. Eu quero agradecer muito ao Júlio pelo nosso convite e ter falado um monte de coisas que a gente sequer imaginava. Tem muita informação legal. Realmente foi muito bacana, cara. Muito obrigado, Júlio. Eu também gostaria de agradecer ao Júlio, não só pela participação, por ter feito contato, mas também pela sua prontidão em participar. Sim, claro. Já, para quem não sabe, essa é a segunda tentativa. Na primeira tive vários problemas com áudio para gravar, mas Júlio sempre solícito, disposto a gravar, participar, contar um pouco desse período. Então, mais uma vez, muito obrigado, Júlio, e por estar contando essas histórias que são deveras interessantes. É interessante para saber, porque a gente ouve muita gente, como você falou, muita gente falando, criticando, fazendo um comentário que você disse no início. É difícil ser patriota, mas realmente é um motivo de orgulho, aquilo que você até contou. Nessa época, o Brasil era o 6º em software e 4º em hardware, não era isso? Era o 6º do mundo em hardware e software. 6º do mundo em hardware e software. A gente produziu 80% do que a gente consumia, tanto num quanto no outro. 80% era de números. Ou seja, não é pouca coisa, e uma coisa que, corroborando muito com o Cláudio Cassans comentou, né, com a gente, que foi perdida depois, oportunidades foram perdidas da reserva, né, todo fim da reserva. Então, mais uma vez, Júlio, muito obrigado pela sua participação, pela você disponibilizar esse tempo conosco. Esperamos que vocês, nossos ouvintes, tenham gostado, tenham se interessado, tenham se divertido. Então, estando disponível aí, vai lá, prestigie o Júlio, procura nas redes sociais, vai lá, prestigie os cursos, palestra, chama o Júlio para tomar uma cerveja. Isso! Também. Eu pago, eu só quero a companhia. Aí, gente, poxa. A dele, ele paga a dele, tá?
Ele paga dele. Vira festa. Não vira zona, né? Paga sua, o problema é seu. E é isso. Queria agradecer, claro, ao Júlio. Mesma coisa que todo mundo que falou. Também quero agradecer ao César, que não apareceu na gravação. Então é isso, eu vou deixar agora um espaço pro Júlio dar suas considerações finais, barra encerramento, barra exit 0, sei lá, exit 1, 2, 3, ele escolhe aí o código de saída. Não é para jogar confete nem nada, mas ficamos aqui no ambiente, normalmente quase todos os ambientes de software, assim, extremamente amigável, então foi bom demais, como disse o outro, ao fim ele falou, foi bom para mim, foi bom para você também, né? Então eu é que gostaria de agradecer a vocês a oportunidade, porque isso foi uma época de ouro do Brasil, isso que eu narrei aqui, que eu pude narrar pedaços aqui, que essa mente velha se lembra ainda, mas são pedaços assim de ouro da história do Brasil, da história da informática no Brasil, que a nossa imprensa, que é sempre a favor do capital, nunca, eu não sou de comunista, não sou esquerdista, não sou nada, mas a nossa imprensa, que ela é mentirosa, isso é mais do que sabido, e a do Trump também. Então a imprensa brasileira sempre apoiou quem era contra a cobra, que queria acabar com a cobra, etc. E é uma oportunidades como essas são raras da gente ter, entende? Então eu é que tenho que estar agradecendo a vocês, não só por essa oportunidade, como por esse ambiente aqui super agradável, super hospitaleiro e amigável. Obrigado, gente. Giovanni, esquecemos de uma coisa. Oi. Onde é que tá rodando o gerador de pauta? Ih, caramba, eu pedi pro César rodar, não sei onde que ele tá botando, não. Ele não foi rodar naquele Cobra 400 que o Júlio encontrou lá em Pernambuco? Acho que sim. Ele tava apanhando com um disquete de 8 polegadas, acho. Mas ele tá funcionando ainda? Eu não sei, ele ficou de ver. Apesar de que ele não apareceu na gravação. Deve ter sido por isso. Né? Não. Então, César, se você não tá vivo aí, a gente pede, manda sinal de vida, tá? E traga a pauta do próximo episódio, por favor. Por favor, Seu filho da pauta, né? É isso, gente. Abração, nos vemos em 2 semanas no episódio agora no Repórter Retro. E estamos aí. Fui. Até mais. Bem, não poderíamos deixar de encerrar esse episódio sem agradecer a Hostnet, provedor de hospedagem, que gentilmente nos cedeu o seu estúdio de gravação para podermos realizar essa entrevista que vocês ouviram, que nós fizemos com o Júlio Neves, e em particular agradecer ao professor Gustavo Guanabara, que nos cedeu o equipamento necessário para fazer a gravação. Então, mais uma vez, Hostnet, Gustavo, muito obrigado. Eu sou Laércio Vasconcelos e você está ouvindo Retrocomputaria. Se você quer ouvir esse podcast ou outros episódios a partir do YouTube, nós temos um canal www.youtube.com/retrocomputaria. Lá temos os episódios colocados e temos também playlists separadas para os episódios do Retrocomputaria, Retro Hits, Retro Besteiras, Repórter Retro. Eventualmente, alguns vídeos estarão sendo colocados lá. Como vocês sabem, nós somos melhores em áudio do que vídeo, mas vídeos relacionados a eventos de retrocomputação e outros assuntos relacionados estarão disponíveis no nosso canal. Não deixe de assinar, não deixe de ouvir o Retrocomputaria e pedimos, compartilhe, conversa com seus amigos, apresente o podcast. Obrigado. Caso você prefira, é possível nos encontrar em diretórios de podcasts, onde você pode acessar a partir de um aplicativo no celular, seja ele Android, iOS ou Windows Phone. Nós estamos presentes no iTunes, no TuneIn, no Stitcher, no Pocket Cast e em vários outros diretórios, todos eles a um toque de distância.